Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. É isso mesmo, sejam bem-vindos ao podcast de todos os destinos. E este cartão de embarque leva-te a um país que parece ser tantos países diferentes ao mesmo tempo. A Bolívia fica no coração da América do Sul e por isso mesmo faz fronteira com o Brasil, o Paraguai, a Argentina, o Chile e o Peru. E não é que o nome do país, a Bolívia, vem do nome de Simón Bolívar? Falamos do general e político que combateu o exército colonial espanhol, levando o país à independência em 1825. Mas para nos guiar pelas paisagens e tradições deste país, contamos com um boliviano que nos encanta pela forma como fala, especialmente de La Paz. Ele vive e trabalha precisamente na capital, chama-se Sérgio Parrado e junta-se a nós neste cartão de embarque. Até porque o Sérgio é um grande amigo da nossa viajante portuguesa. Formada em jornalismo e ciências da comunicação, a curiosidade e a procura por desafios depressa a levaram pelo mundo. Ela é líder de viagens da Landscape e, acima de tudo, uma apaixonada por este país que é a Bolívia. Vamos perceber porquê. Hoje connosco, a Karina Silva. Eu sou assim uma miúda cheia de sonhos, que adora viajar, que se alimenta da viagem e que acho que vem sempre uma versão melhor de si própria no final de cada experiência, por todas as pessoas que conhece, por todas as experiências que tem, e que depois tenta pegar um bocadinho nessa melhor versão e distribuir amor por todos aqueles que estão à sua volta. Acho que esta é a melhor forma de me apresentar. Acho que não pode haver melhor mesmo, porque já ficámos aqui completamente inspirados a ouvir-te. Falaste aqui na tua paixão pelas viagens. Como é que isto tudo começou? Recordas-te assim um primeiro momento que tenha marcado assim da tua talvez primeira viagem mais marcante? Sim, olha, na verdade eu acho que a minha paixão pelas viagens começou sem eu sequer me ter dado por isso, porque eu nasci na Suíça, e os meus pais vinham todos os anos a Portugal e, portanto, desde que eu me lembro de existir, não é, que fazia aquelas longas viagens de carro da Suíça até cá, a típica vida de imigrante. E depois, mais tarde, já em Portugal, eu vim com 6 anos, lembro-me que o segundo momento em que eu continuei a alimentar esta coisa da viagem começou com o meu irmão, que muitas das vezes pelos escuteiros e não sei o quê, passava a vida a sair de mochila às costas em direção sabe-se lá onde, e eu lembro-me de ser miúda, porque tenho uma diferença de 11 anos em relação a ele, e daquilo me inspirar, de pensar também eu um dia quero pegar na mochila e ir por aí. A minha primeira viagem assim à séria foi com 17 anos, num Interrail, que tinha como objetivo ir aos campos de concentração de Auschwitz, mas que acabou por passar ali por 4 países, e foi aí que eu tive o meu primeiro contacto real comigo no papel de viajante aventureira, e depois disso, bom, nunca mais parei, aqui um pouco mais pela Europa, até que depois com 24 anos decidi fazer não um ano sabático, mas um meio ano sabático, porque foi que me permitiu o dinheiro que tinha acumulado a trabalhar, e portanto fui basicamente meio ano para a América do Norte e do Sul. Então eu diria que se calhar estes foram os momentos que me fizeram perceber esta minha ligação às viagens, esta minha paixão. Já lá vamos precisamente a essa tua primeira incursão vá pela América do Sul, mas falaste aqui, eu também já tinha lido alguns que és uma pessoa que está constantemente à procura de desafios, não é? O que é que isto significa em viagem? Ou seja, que tipo de viajante é que tu és? Olha, eu sou uma viajante muito slow traveler, por assim dizer. Eu não gosto de ir com muitos planos definidos. Naturalmente, sempre que vou para algum sítio, tento pesquisar um bocadinho, né? Então seja para ter algumas noções do contexto mais social, histórico, cultural que seja, e vou com algumas referências de sítios que eu gostaria de ir, mas deixo-me levar pelo inesperado e deixo-me levar por aquilo que a própria viagem me vai proporcionar. Foi sempre assim, e inclusivamente agora quando viajo é esse o meu modo de estar. Então eu, como eu digo, vou com alguma coisa preparada, mas depois vou ao sabor da maré, e portanto nunca vou com aquela coisa estipulada de vou ficar aqui 2 dias e depois ali mais 3, tanto que eu só marco o hotel para o primeiro dia que chego, e depois nada mais está marcado e vou-me deixando levar.
vou-me deixando levar pela atmosfera dos sítios que encontro, pelas pessoas que vou também descobrindo nesse caminho e que às vezes são a razão pela qual eu quero ficar num sítio. Então, mais do que eu ir à procura dos locais, isto é um bocado aquele clichê de viajar à procura das pessoas, mas é muito isso. E eu não tenho problema nenhum em deixar ficar um sítio que seja Património Mundial da Unesco em troca de um churrasco na casa de uma família local que me convidou. Pá, é a minha maneira de viajar, é muito esse lado humano, é isso que eu procuro. Daí eu dizer que venho sempre muito inspirada também pelas pessoas, pelas experiências que tenho, porque é esse contacto humano que me faz depois ser alguém melhor. Não podia concordar mais, de facto acho que é mesmo isso, não é? É o que podemos tirar do melhor das viagens, obviamente, além de todo o conhecimento, toda a bagagem de coisas que vês e que aprendes sobre outras culturas, outros países, outras histórias, todo o património, de facto esta parte humana é fundamental, não é? Até para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos neste mundo. E gostava de perguntar também, pensando nos 6 meses, não é? Que tu passaste nas Américas, também sentiste isto, e agora tentando se calhar também já puxar aqui um bocadinho mais para a América do Sul, sentiste esta experiência humana? Sim. Pronto, eu comecei a minha viagem nos Estados Unidos e depois desci para a América do Sul. Obviamente que a América do Sul é muito mais dada a esse contacto humano do que propriamente os Estados Unidos. No entanto, eu colmatei isso pela questão do couchsurfing. Eu não estou tão ativa no couchsurfing agora como estive nessa altura, isto já foi há uns anos, e a verdade é que, como eu sabia que os Estados Unidos se calhar iam ter um pouco mais essa resistência, porque obviamente não é um povo tão caloroso como são, por exemplo, os brasileiros ou os peruanos ou qualquer outro povo daquela parte do globo, eu tentei ir à procura dessas experiências e então fiz muito couchsurfing ao longo do percurso e procurei inclusivamente ir aos meetings de couchsurfing, portanto para além das pessoas onde eu estava a ficar, eu queria ir a sítios onde pudesse encontrar mais gente, por isso, lá está, eu posso não ter conseguido ter isso já de forma genuína pela própria forma de estar daquele povo, mas fui eu atrás disso. Já na América do Sul, as pessoas vêm ter contigo, e mais ainda nessa altura, por exemplo, o caso da Bolívia, que é assim o meu país de eleição, não é um país que haja muito turismo, especialmente em comparação com os que estão à volta. E, portanto, quando tu tens também essa tua forma de estar e és muito dado a esse contacto, quando eles do outro lado encontram alguém tão receptivo, aquilo dá pano para mangas. E por isso, sim, encontrei muito esse lado e fui à procura desse lado, exatamente. Como referiste, não é propriamente dos países mais dados ao turismo, aqui é o caso da Bolívia, e é sobre ela que estamos a falar hoje. Que país é que encontraste quando lá chegaste? Olha, eu encontrei um país muito indígena, no real sentido. É um país onde tu muitas vezes encontras pessoas que nem sequer falam espanhol, que só dominam o idioma nativo, o que pode, à partida, dificultar a comunicação, mas ao mesmo tempo a vida já me ensinou que tu não precisas de falar a mesma língua para comunicar. Portanto, nesse aspecto, essa ligação à terra, eu dizia e continuo a dizer muitas vezes às pessoas que vão comigo, que o que me faz querer ir lá é a ligação com aquilo que eles chamam a Pachamama, a terra-mãe. A natureza é tão impactante, é tão forte, que tu vens reenergizado, vens com uma vontade gigante de mostrar aquilo a outras pessoas para que também elas possam sentir essa espiritualidade, essa energia que eu acho que só os anos conseguem ter. Portanto, eu encontrei um povo muito ligado à terra, muito ligado às tradições, naturalmente também muito indígena na própria questão cultural, a forma como se relacionam com o conceito de religião, com a forma como se relacionam no próprio sentido de sociedade, e isso para mim foi um choque cultural muito grande, mas ao mesmo tempo um choque que se transformou numa paixão, porque hoje em dia, quando vives na Europa, em que tudo mais ou menos está globalizado e apesar de algumas diferenças que existem, tudo é mais ou menos igual, de repente aterrares num país como a Bolívia faz-te voltar à tua matriz, faz-te reaproximar daquilo que é a nossa origem, não é? Por isso foi uma experiência muito enriquecedora, aliás é uma experiência muito enriquecedora de cada vez que eu lá volto. Nessa viagem foi a primeira vez que foste à Bolívia, certo? Foi a primeira vez que eu lá fui.
Mas tens lá voltado várias vezes, até porque és líder de viagens pela Landscape. Sabes que, na verdade, quando o Rafael Polónia, que é o mentor, digamos, da Landscape, me propôs fazer parte da equipa, e eu estou desde o início, inicialmente até nem era com o propósito de ser líder, mas acabei por lhe dizer a dada altura que a ser líder teria obrigatoriamente que ser da Bolívia, e não queria combinar a Bolívia com outro país como todas as outras agências têm. Eu queria que a Bolívia existisse como um país único, assim como se fazem viagens só ao Peru ou viagens só à Argentina ou ao Brasil. Eu achava que a Bolívia valia a pena ter uma viagem por si só. E, portanto, eu agora, de facto, desde 2017, que sou líder de viagens na Landscape para a Bolívia, faço também a Bolívia combinada com o Chile como edição alternativa, mas o meu objetivo é, essencialmente, dar a conhecer as várias facetas que este país tem, e por isso eu volto lá 2 vezes por ano e acabei de regressar, na verdade, por isso ainda estou com os anos a pulsar cá dentro. E sim, é uma viagem que me dá muito gosto fazer, não só porque reencontro muitos amigos, mas porque sinto mesmo que é um país que merece ser descoberto, porque tu consegues encontrar num só território muita coisa, cidades, cultura, história, tradição. Tens o maior carnaval, um dos maiores carnavais da América do Sul. Normalmente só se pensa no Brasil, mas não, há o Carnaval de Oruro, que é enorme e é maravilhoso. Da mesma forma que tens o maior deserto de sal, o maior lago navegável do mundo, tens uma reserva natural com milhares de flamingos, com reservas de minerais de tudo o que tu possas imaginar, tens cidades coloniais, tens parques naturais, tens selva tropical, enfim, há tanta coisa para descobrir na Bolívia que eu acho mesmo que vale por si só uma experiência de ir lá conhecer aquele país. Um país que a Karina começou por descobrir durante a sua viagem de 6 meses pela América do Norte e do Sul, e onde havia de conhecer o Sérgio, que agora se junta à nossa conversa para falar dos seus sítios favoritos, mas também de 3 das tradições mais importantes para o povo boliviano. Bueno, mi nombre es Sergio, soy boliviano, vivo en La Paz, en la ciudad más importante del país, yo trabajo acá y bueno, casi toda mi vida he vivido aquí en La Paz, entonces me gusta mucho mi ciudad, mi país y me gusta también hablar de todo lo que tenga que ver con Bolivia, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar exactamente de tu ciudad, de La Paz? La Paz es una ciudad muy particular, ¿no? Estamos a 3.600 metros de altura, ¿no? Para empezar. Es un poquito complicado, la primera vez, sobre todo para los extranjeros que nunca estuvieron en Bolivia, ¿no? Es una ciudad muy peculiar, no hay otra ciudad parecida ni cerca de La Paz, ¿no? Es una ciudad muy aparte de la altura, la forma de la ciudad no es plana, ¿no? Hay muchas colinas, muchas montañas, muchas subidas y bajadas, entonces La Paz es muy fácil de identificar, ¿no? También la cultura antigua, ¿no? Aymara, todavía está presente, ¿no? Es una mezcla, una combinación de culturas también con la cultura actual, es una combinación muy bonita, ¿no? De culturas, ¿no? Es una ciudad muy visitada, ¿no? Por los turistas, ¿no? A nivel de Bolivia, es la ciudad que más llama la atención de los visitantes, ¿no? Por todas las características que te mencioné, ¿no? Y que en algún momento a todos recomiendo que vengan, ¿no? Que hablamos de La Paz, pero Bolivia hay mucho más que explorar. ¿Cómo describirías tu país? Bolivia es un país muy diverso y muy diferente, ¿no? Cada región es diferente. Dicen que Bolivia es casi la síntesis de todo el mundo, ¿no? Porque tenemos lugares como en esta parte en La Paz, montañas, nevados, mucho frío, nieve y demás, pero hay también selva, hay también valles, hay muchos parques naturales, naturaleza, toda la cordillera de los Andes llena de nieve, entonces es un país que tiene mucha diversidad, ¿no? Y no solamente de lugares y paisajes, ¿no? También de la gente, ¿no? La gente es diferente en las diferentes regiones, ¿no? La forma de la gente también es diferente, ¿no? ¿Tienes un lugar favorito?
En Bolivia, La Paz, definitivamente, La Paz, porque como te decía, La Paz es la síntesis de todo, pero un lugar que es muy conocido y que creo que es el favorito de los visitantes es el Salar de Uyuni, ¿no? Que es el salar más grande y más alto del mundo, ¿no? Entonces, la mayoría de los turistas que vienen a Bolivia visita el salar, ¿no? Porque es un lugar único, es un lugar muy lindo, natural, es algo que no vas a ver en ningún otro país, ¿no? Que nos hace pensar en un paisaje lunar, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y es por eso que es llamativo y que les gusta mucho. Y no solamente es el salar, ¿no? Todo el recorrido que se hace turístico por ahí, hay lagunas de colores, hay flamencos, hay comunidades indígenas, entonces es todo muy bonito, ¿no? Para visitar en varios días, puede ser, ¿no? Hablando de la población indígena, pero no en apenas esta población, pero pensando en Bolivia como un todo, ¿cuáles son las tradiciones? Si hay tradiciones que están vivas, ¿cuáles son las más importantes para vosotros? Hay muchas, ¿no? En Bolivia hay muchas. Es el país de las tradiciones, ¿no? A ver, las más importantes, por ejemplo, el carnaval, ¿no? En Latinoamérica es algo bien importante, pero en Bolivia mucho más. Tenemos en importancia y el tamaño en uno de los carnavales más grandes, ¿no? Después de Brasil y tal vez Argentina, tenemos uno de los carnavales más grandes y es muy tradicional, ¿no? No es tanto solamente fiesta, sino que también se muestra los bailes típicos, la vestimenta típica, hay un evento, ¿no? En carnaval donde se muestra todo eso, se hace un recorrido, es más un evento religioso, ¿no? Tiene un origen religioso, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el Año Nuevo Aymara, ¿no? Aymara, la cultura que es de la parte occidental de Bolivia. Este es el 21 de junio, ¿no? Es una fecha diferente, ¿no? Es la tradición, ¿no? De recibir los primeros rayos del sol ese día, muy temprano, ¿no? Y se va a un lugar, sobre todo una colina o un lugar visible donde se puede recibir el sol y es como que recibir las nuevas energías, ¿no? Esa es una fecha también muy tradicional. Bolivia. También tenemos muchas festividades acá. Por ejemplo, aquí en La Paz hay una fiesta de las miniaturas, que es un mercado que se instala por varias semanas donde se vende todo en miniatura. Y esta viene una tradición que decir, es como que se llama a la cita la fiesta. Tú vas, por ejemplo, yo quiero comprarme este año una casa, entonces vas y te compras una casa en miniatura. Yo quiero un auto, yo quiero más dinero, te compras dinero falso. Entonces, hay muchas tradiciones de esa forma, ¿no? De ese tipo en Bolivia, ¿no? Y hay muchas más, ¿no? Sergio, que sé que eres muy amigo de Karina, que Sí. pensando en tus conexiones cuando tienes amigos o otras personas que hablan contigo como estamos haciendo hoy, lo que más gustas de compartir con ellos, lo que más gustas de hacer. Primero, obviamente, la comida, ¿no? La comida boliviana es muy particular, ¿no? Es comida que es típica, tradicional de acá, entonces tiene todo tipo de sabores, dulces, picantes, entonces eso, primero, ¿no? El contacto con la comida, ¿no? No necesariamente la comida en un restaurante, ¿no? Puede ser la comida en la calle, la comida bien típica, tradicional de Bolivia, ¿no? Es en los mercados y demás. Eso es como que una de las primeras cosas. Después, mostrarles también un poquito de la cultura, ¿no? Porque la cultura es muy diferente a lo que ven, por ejemplo, los europeos, los norteamericanos. Entonces, mostrarles la vestimenta, mostrarles cómo son los lugares típicos, y en La Paz específicamente las vistas, ¿no? Hay muchos lugares muy bonitos desde donde ver toda la ciudad, los miradores, y eso es algo que siempre hago con la gente que me visita, ¿no? Que mostrarles eso, ¿no? Hablaste en comida. ¿Cuál es la Sí. comida más típica? Aquí la comida es muy variada, no hay mucha comida. A ver, por ejemplo, de aquí de mi región hay no sé si conocen el término empanadas. Sí, sí. Empanadas, ¿no? Entonces aquí hay unas empanadas que son las salteñas. Tienen dentro carne, pollo, papa, verduras y un jugo especial. Es como que una comida
dentro de una empanada. Es muy bueno. Eso es lo que más les gusta. Aquí se acostumbra a tenerlas en los platos de comida. Mucha papa, arroz. Tenemos papas de todos los colores, ¿no? Papas blancas, rojas, negras. Es el país de las papas también. Entonces, eso también es muy particular, ¿no? Hay muchos platos picantes, ¿no? Que son bien, bien picantes, ¿no? La comida típica boliviana, sobre todo tiene algún tipo de ají, algún tipo de papa, y normalmente es una combinación bien, bien fuerte y bien pesada, entonces hay que estar preparado para probar esa comida. Que no lo sé, pero creo que los portugueses deben gustar bastante. Sí, sí, les gusta mucho, les gusta mucho. Y entre todo esto, la comida, la paisaje, la paz, que lo sabemos, pero ¿qué más te gusta en la Bolivia? Lo importante y lo que me gusta también es que la gente es muy amable en general, ¿no? El boliviano es muy hospitalario, le gusta recibir a visitantes, sobre todo en las ciudades pequeñas, en los pueblos que están cercanos a las ciudades grandes, la gente todavía vive en comunidad, ¿no? Se apoyan entre ellos, hay mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es algo bueno, ¿no? Y que también se mantienen las tradiciones y la cultura boliviana, ¿no? Todavía se mantienen, ¿no? A diferencia de otros países de Latinoamérica que tal vez cada vez tienen menos, en Bolivia todavía se mantiene y es fuerte, ¿no? Y eso se ve reflejado en las autoridades que se escogen, se ve reflejado en tal vez cómo en las ciudades, por ejemplo, conviven gente de todo tipo, gente originaria aymara, quechua, gente también que viene del extranjero y demás. Entonces, yo creo que eso es lo bonito de Bolivia, ¿no? Todavía mantiene esa esencia de tradición antigua, de hace mucho tiempo, y es muy hospitalaria también la gente, ¿no? Sergio, para terminar, ¿cuál es el mensaje que dejas a los portugueses que nos escuchan? Les dejo un poquito con curiosidad sobre la cultura boliviana, ¿no? Para que puedan explorar, para que puedan enterarse un poquito más, ¿no? Porque Bolivia, si bien es un país conocido en la región, pero en otros continentes no es mucho, ¿no? Más se escucha en Sudamérica de Brasil, de Argentina, de Perú, ¿no? Entonces, yo eso los invito a que puedan explorar un poquito y los que puedan también puedan venir, ¿no? Porque Bolivia es un país que tiene muchas sorpresas, yo creo, ¿no? A diferencia de los otros países de Sudamérica, que en Bolivia es como que más toda una sorpresa, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que tengan un poquito de curiosidad y interés en Bolivia, que yo estoy seguro que se van a sorprender y de forma positiva, ¿no? Um país de surpresas e especialmente rico em tradições. A Karina já nos tinha contado sobre o Carnaval de Oruro e agora o Sérgio falou-nos do Ano Novo Aimara, ou Ano Novo Andino, que é festejado no solstício de inverno do Hemisfério Sul, que é como quem diz, a 21 de junho, exatamente ao contrário do nosso. Em La Paz encontramos ainda a feira de Abacitas, uma feira enorme de miniaturas, com significado muito especial para os bolivianos. A Bolívia parece ser um daqueles casos em que há mesmo um bocadinho de tudo. E até contámos com a música de Los Jarcas. Mas também há dois sítios especiais a que a Karina não resiste de cada vez que volta ao país. Sim. Assim, eu costumo dizer aos meus viajantes que há dois sítios que eu gosto particularmente. Um deles é Potosí, que é uma cidade que está edificada a 4.100 metros de altitude, e é uma cidade que, embora já tenha sido a cidade mais importante de todo o contexto da América Latina, por causa das minas de prata que alimentaram o Império Espanhol, hoje em dia é uma cidade em decadência, porque infelizmente morreram já 8 milhões de pessoas na exploração mineira daquelas montanhas, e portanto é uma cidade que está a ver toda a sua riqueza ser explorada por outros. E isso faz com que eu olhe para aquele povo com muito respeito, com muita uma admiração até, porque a resiliência deles, usa-se muito essa palavra agora no contexto pandémico, da resiliência, e esta malta já é resiliente há séculos. E para mim, eu gosto muito das pessoas de Potosí, gosto muito da história da cidade, e acho que é um sítio imperdível, onde muitas das vezes os turistas não vão, porque precisamente acham que já não há lá muito para ver, e eu acho que é fundamental para se entender a história da América Latina passar por ali.
E o outro sítio onde eu faço sempre questão de ir é Samaipata, que é uma pequena vila que está às portas de 3 parques naturais, na zona oriental da Bolívia, que é um cenário completamente diferente de tudo aquilo que nós imaginamos. Portanto, já não tem muito de indígena, mas tem muito de espiritual pela ligação à natureza. É uma vilazinha assim com uma atmosfera meio hippie, sabes? Onde encontras muita comida biológica e onde há muitos artistas de rua, muitos viajantes que estão em trânsito e que acabam por se apaixonar pelo sítio e ficam ali a fazer música, a fazer massagens. E lá está, e por estar tão perto de 3 parques naturais, tem muito para oferecer. Então, eu diria que para mim Potosí e Samaipata, por razões muito distintas, são assim os meus sítios de eleição. E acabaste agora de nos dar esta fotografia quase, não é? Referiste por várias vezes, e é incontornável, vários elementos da fauna, vários elementos da flora. Para quem vai especificamente à procura deste turismo mais de natureza, ou pelo menos ter um maior contacto com a natureza, o que é que não pode perder? A Bolívia tem muita biodiversidade, até pela questão do território se alterar muito quando tu estás no altiplano, nos vales ou na zona oriental. Portanto, aquilo que tu vais encontrar nos parques naturais desta região que eu falei, por exemplo, o Parque Nacional de Amboró, onde eu faço um tour que é específico para ver condores, tu não os vais encontrar se fores, por exemplo, a Rurrenabaque, no norte, que é mais próximo da selva amazónica, e onde aí, por exemplo, que tu vais ver são aqueles golfinhos cor-de-rosa, que chamam-se botos, né, que também se podem encontrar em algumas zonas do Brasil, e que já não vais de todo encontrar, por exemplo, no deserto de Sal, onde tu tens comunidades gigantes de flamingos. Portanto, a paisagem e a diversidade que tu encontras é de facto muito grande. E logo por aí, para quem gosta de natureza, eu acho que a Bolívia é um fartote, porque há muita coisa para ser vista. Por isso, acho que consegues ter desta maneira assim uma visão panorâmica, vá, de tudo aquilo que tu consegues encontrar, mas sem dúvida a não perder. Eu diria a Reserva Natural Eduardo Avaroa, que começa com o Salário de Uyuni está fora da reserva, mas o tour começa por aí. Inevitavelmente esta zona oriental, que também é muito esquecida, a maior parte das pessoas não vai a Santa Cruz, e na verdade é mais fácil voares para Santa Cruz do que para La Paz, porque é a capital económica do país. E depois, tendo essa possibilidade, já ouviste de certeza falar sobre o Caminito de la Muerte, que é a estrada típica que é feita de bicicleta. Pronto, nesse contexto tu podes ir a Coroico. E essa zona de Coroico é também muito interessante porque é uma zona que está perto da cidade de La Paz, mas onde tu tens um clima muito tropical, muito úmido, é onde tens as plantações de café, as plantações de cacau, e portanto aí também a paisagem muda radicalmente no espaço de 4, 5 horas. Por isso eu assinalaria estes pontos como sendo, em termos de contacto com a natureza, aqueles mais óbvios. E uma das primeiras Bolívias que nos falaste, logo no início da nossa conversa, foi precisamente da sua, enfim, toda a sua cultura indígena, não é? Da sua herança histórica, e que não é só histórica, não é? Está presente na vida daquelas pessoas ainda hoje. Para quem quer saber mais sobre a vida indígena, isto está tratado de alguma forma? Há sítios onde podemos ir, há sítios que podemos visitar? Como é que isto se processa por lá? É possível? Não faz sentido nenhum? Faz todo sentido, sim, e olha, logo para começar, eu acho que, pronto, os sítios onde tu podes recolher mais informação sobre isso são Tiwanaku, que eu faço logo no início da viagem porque me parece fundamental para se perceber o contexto das civilizações pré-colombianas e depois das civilizações até ao período dos Incas, não é? Normalmente só se fala sobre os Incas, mas, por exemplo, a civilização Tiwanaku é muito anterior a ela. Portanto, estas ruínas, que são património Unesco, estão a mais ou menos 1h30 de caminho de La Paz, portanto não é assim tão longe,
e há transportes para lá diários, e há uma primeira forma de contacto com esta vida indígena e com toda esta questão dos avanços civilizacionais que ocorreram nesta região do Planalto andino. Por exemplo, para quem quer também ter este overview, digamos assim, daquilo que é a cultura boliviana, eu acho que a passagem pelo Carnaval é muito interessante, porque apesar de ser uma celebração, é uma celebração que retrata os vários territórios da Bolívia. Então, seja pela questão da ligação à exploração mineira, seja pela questão da presença dos colonos espanhóis, pela própria ligação mais xamânica que existe nestas regiões de natureza, tu tens isso presente nas vestes folclóricas, tens isso representado na música, tens isso representado nas cores, então é uma boa forma de tomares contacto. E depois, em termos de património, sem dúvida que a cidade de Sucre é mais interessante. É onde tu tens, pronto, Sucre é a capital constitucional da Bolívia, não é atualmente onde tu tens a sede do governo, isso está em La Paz, mas em termos de preservação da arquitetura e de preservação daquilo que é o património cultural do país, é em Sucre que tu vais encontrar os melhores museus, o Museu do Folclore, o Museu da La Recoleta, que são tudo espaços físicos onde tu consegues ter esse contacto muito próximo com aquilo que foram as várias civilizações, as várias eras do país, e com isso poderes perceber um bocadinho mais o que é a Bolívia e que país tão incrível é este. E para descobrir este país incrível, não é? Parafraseando-te, tu vieste há muito pouco tempo, como já nos contaste, da Bolívia, e acho que se sente que ainda está tudo ainda mais vivo, não é? Nesta nossa conversa de hoje, estamos quase lá. Como é que foi? Como é que correu esta última viagem? Olha, esta viagem para mim foi uma viagem muito emotiva, porque desde a última vez que eu lá estive passaram 2 anos, quase 3, e portanto finalmente regressar a um país que me é tão querido, onde tenho tantas pessoas de quem gosto e onde me sinto tão em casa, para mim foi muito especial. A viagem correu muito bem e foi ótimo perceber que quem viajou comigo chegou ao final exatamente com esse brilho, de ter gostado, de ter percebido o porquê de eu ter uma ligação tão grande com este país, e acima de tudo sinto que consegui transmitir às pessoas o porquê de eu achar que a Bolívia merece uma visita por si só. As próprias pessoas chegaram ao final a dizer, bem, isto é como se tu estivesse a visitar uma espécie de um continente dentro de um país, porque tudo é muito diferente sempre que tu vais para um sítio novo. Quer dizer, o Lago Titicaca nada tem a ver com La Paz, que também nada tem a ver com Potosí ou com a reserva natural. São tudo coisas muito diferentes e por isso houve essa sensação no final de que valeu a pena. E muito curioso que no início eu fui percebendo que a maior parte das pessoas se inscreveu na viagem por causa do Chile, não por causa da Bolívia, e depois chegaram ao final em que praticamente só estiveram na Bolívia, nós só fomos a Santiago do Chile apanhar o voo de regresso, e foi para mim muito, muito satisfatório mesmo chegar ao final e perceber que as pessoas me disseram, epá, eu já nem tinha vontade de ir ao Chile, eu gostei tanto da Bolívia que se me apetece voltar, e mais do que isso, eu tenho alguns viajantes que já me disseram que para o ano querem ir ter comigo mais cedo para fazer algumas coisas que eu lhes falei da Bolívia que não estavam no programa, e que eles querem repetir, portanto para mim não podia ser maior gratificação do que esta, perceber que não só gostaram, como há quem queira voltar. Karina, assim, no final da nossa conversa lançava-te um desafio, quase em jeito de balanço daquilo que falámos aqui, e o desafio é se tu terminas a frase que eu te vou dizer e que vou deixar a meio. Ok. Portanto, para ti, a Bolívia é? Amor. Não tenho outra palavra. A Bolívia para mim é amor, é amor materializado naquelas pessoas, é amor materializado na natureza, é voltar feliz. E é com amizade e amor que fechamos este cartão de embarque. Obrigada, Karina e Sérgio, por nos terem mostrado aquilo de que a Bolívia é feita. Quanto a nós, até ao próximo destino.